Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora nesse vídeo. A pergunta nesse videozinho aqui, eu vou tentar ser breve. A pergunta é: quem está sentado no trono do seu coração? A gente vai falar um pouquinho sobre idolatria camuflada. E quando se fala de idolatria, a gente logo pensa nas imagens, né? E é real, isso é fato, ok. Mas a idolatria não é só isso, da gente se curvar diante de uma imagem, né? Idolatria é quando o relacionamento manda mais do que Deus, quando o dinheiro fala mais alto que a sua fé, e quando a sua carência dita suas escolhas, quando o celular rouba suas horas de oração. Você já pensou sobre isso? Ontem eu fiquei me questionando, sabe? Eu fiquei aqui no meu cantinho, né, pensando sobre idolatria, e o próprio Senhor tem falado isso comigo nesse tempo, né? E o Senhor trabalha assim comigo. Às vezes ele dá uma palavrinha e eu vou ali vasculhando, estudando, meditando sobre aquela palavrinha que ele falou comigo. E eu tenho aprendido nesse tempo a lidar com a questão financeira. Porque pensa comigo, não é muito mais confortável, não é muito mais, não te traz uma paz, né? Quando você vê a sua conta ali com dinheiro razoável, que você sabe que você vai conseguir pagar suas contas. Então você fica assim, vou conseguir, que bom, tem dinheiro ali na minha conta. E quando o dinheiro não tem nada na sua conta, quando você espera aquele cliente pagar e o cliente não te paga, quando você está esperando realmente um valor para cair na sua conta e esse valor não cai. E aí? Como que fica a sua questão emocional? Como que você fica? Como que você se comporta? Você começa a arrancar os cabelos? Você pede emprestado? Ou você mantém a sua paz e a sua confiança no Senhor? Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a idolatria, eu vejo muito isso nas sessões, né? Quando eu atendo, né, as pessoas trazem muito isso. Tipo, um exemplo: eu não vou conseguir viver sem o meu namorado. Ou eu não vou conseguir viver sem a minha mãe ou sem meu pai. Poxa, se eu for mandada embora daquele lugar, eu não sei o que eu vou fazer. Poxa, se eu não conseguir, se eu sair desse emprego e não tiver mais o salário, como que eu vou comprar as roupas que eu gosto de comprar? Porque cá entre nós sabemos que tem muitas pessoas que o coração, o guarda-roupa está ali lotado de coisas, de roupas, de calçados. E é um ciclo, quanto mais compra, compra, aquilo parece que não vai acabar nunca. E não é preenchido algo aqui no coração. Então se torna uma idolatria camuflada. Quem tem carro, quem tem moto, né? Às vezes é um cuidado excessivo com o carro, com a moto. E às vezes a mulher ou os filhos estão jogados de escanteio. Não tem um carinho, não tem um momento saudável, não tem aquele cuidado que a pessoa tem com a moto ou com o carro. Então, aquela peça, aquele objeto, né, aquele veículo se torna um ídolo na vida da pessoa. E às vezes a gente não toma conta disso. Às vezes a gente não tem noção disso. O Senhor, ele nos fala que o primeiro ministério é a família. Não é você estar dentro da igreja o tempo todo. Não é. É a família. Às vezes você está idolatrando o seu líder. Às vezes você está idolatrando o teu ministério.
Às vezes você está idolatrando pessoas daquele ali convívio, mas você está esquecendo da sua esposa, você está esquecendo do seu esposo, você está esquecendo dos seus filhos. É uma idolatria camuflada. Aí você se vê, você olha para sua vida, você fala assim, gente, o que está acontecendo? Eu faço isso, faço aquilo, tal, e minha vida não anda, a minha vida não prospera. Será que não é por causa dessa idolatria camuflada? Você já parou para pensar sobre isso? Porque assim, nós também não fomos ensinados a nos questionar, a perguntar para a gente mesmo: será que eu estou fazendo certo? Será que essa questão, essa situação, eu preciso falar ou fazer desse jeito? Por que eu me comportei daquele jeito? Por que quando o outro fala assim comigo, eu reajo dessa forma? Você já se questionou sobre isso? As questões emocionais são muito importantes e necessárias. E quando acontece alguma coisa com a gente fica se questionando, né? Às vezes a gente dorme pensando e acorda pensando em alguma coisa. Será que esse assunto, essa questão, será que não está tomando trono do Senhor? O que você mais teme perder na sua vida? Reflete aí comigo. O que você teme mais perder na sua vida? O que ocupa a sua mente quando ninguém está vendo? Porque quem sonda o teu coração, os seus pensamentos, é somente o Senhor. Talvez você tenha uma amiga, um amigo, que você conta tudo. Mas esse tudo é entre aspas, né? Tem coisas que você não conta. Tem coisas que é só você e o Senhor. Então, como anda essa situação? Essa questão com você? Será que você tem idolatrado alguém? Será que você tem idolatrado alguma coisa? Será que você tem idolatrado o teu guarda-roupa, o teu celular? Será que você tem idolatrado seu filho, sua filha? Será que você tem idolatrado sua mãe, seu pai? Será que você tem idolatrado seu marido, a sua esposa? São perguntas para te confrontar mesmo, mas é para você pensar e ter a resposta. Você, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, até eu escrevi uma frase aqui que eu achei muito forte e eu vou compartilhar com vocês. Idolatria é adultério espiritual. Você até diz que é de Deus, mas tem outro amor ocupando o trono do seu coração. Forte, hein? Então, assim, o que está ocupando o seu coração? Que tira o seu sono? Que você vai dormir pensando e acorda pensando. Então, nesse vídeo, eu venho aqui trazer essa meditação, né? Falando sobre idolatria camuflada. Porque, como a frase diz, às vezes a gente tem um amante espiritual e a gente não está sabendo. Está seguindo a vida. Seguindo a vida. E a sua vida às vezes está parada, às vezes está emperrada, às vezes você ora, às vezes você faz campanha, às vezes você faz um propósito com o Senhor e nada acontece. Então, o que está roubando de você um momento com Deus? O que está roubando a sua preocupação? Né? Tirando a tua paz interior, né? A sua preocupação está roubando a angústia que está dentro de você, aquela tristeza, é um sentimento, é uma emoção que às vezes você não entende, né? E o que vem na sua cabeça agora sobre isso? Né? O que você não consegue entregar verdadeiramente para o Senhor, falar, Senhor, isso eu não consigo não, isso eu não consigo.
Por exemplo, quando a gente faz uma dieta, lembrei do jejum também, porque tem muita gente que fala assim, sem café eu não consigo ficar, não consigo. Dieta, ficar sem pão, sem o meu arroz, sem o meu feijão, nossa, ficar sem refrigerante, eu não consigo, eu não consigo. E aí? Será que você não está idolatrando também um alimento? É uma idolatria camuflada. Será que isso se torna maior do que você mesmo? E aí? Quem governa a tua vida? É o Senhor ou esse ídolo aí escondido? Isso é para pensar, é para se questionar. E nesse momento eu deixo aqui para você essa meditação sobre idolatria camuflada, que às vezes eu e você a gente tá idolatrando, mas não tá dando conta. A gente não tem noção do que é. E a gente tem que ficar muito atento, muito assim, sensível à voz do Senhor, sensível aos sinais, buscar verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Às vezes é difícil? Claro que é. Porque perfeito, santo, só é Ele. Mas nós precisamos ficar atentos dia após dia. Sabe? Não apontar para o outro, não. O outro é o outro. É olhar para dentro da gente mesmo. E falar assim, e aí? Será que eu consigo deixar isso? A gente tem que cuidar da nossa saúde? Claro. Mas a gente não tem que idolatrar a academia, a gente não tem que idolatrar corpos. A gente tem que amar o nosso esposo, né? As esposas, os filhos, sim. Mas a gente não pode idolatrá-los. A gente tem que ser um bom funcionário na empresa, a gente tem que ser excelente no que a gente faz, sim. Mas a gente não pode idolatrar a empresa, o patrão. A gente tem que fazer parte de algum ministério. A gente tem que estar em comunhão com os irmãos, sim, com certeza. Mas a gente não pode idolatrar o pastor. A gente tem um bichinho em casa, eu amo bicho. Eu amo cachorro, amo gato, amo, sou apaixonada. Mas eu não posso idolatrá-los. Eu sei que eles estão velhinhos, daqui a pouco eles vão morrer e faz parte. Então a gente tem que ficar atento a isso. E aí? Qual está sendo o seu ídolo escondido? Qual a sua idolatria camuflada? E se possível, você deixa aqui nos comentários aqui o que te tocou, o que te fez pensar e repensar sobre isso. Tá ok? Um abraço, eu agradeço pela sua atenção, quem veio até aqui, tá? Beijo, fica com Deus.